Hoje a gente vai fazer uma viagem por uma das ideias mais antigas e poderosas que existem, a do reino de Deus, sabe? Vamos ver como esse conceito foi se desenrolando ao longo de séculos, tudo contado pelos textos hebraicos. É quase como acompanhar o desenvolvimento de um grande projeto. E para começar, a gente parte logo da pergunta central, a que move essa história toda. Pensa bem, como é que se constrói algo que dura para sempre num mundo onde tudo parece desmoronar? Os textos antigos nos dão um roteiro para lá de surpreendente. E o mais curioso é que o ponto de partida não é o que a gente esperaria. Nada de uma grande conquista militar ou um império gigantesco. Pelo contrário, essa ideia grandiosa de um reino começa de um jeito bem humilde, na história de um homem e da sua família. Então, tudo recomeça com Abraão, que o texto chama de pai de multidões. O plano para manifestar esse reino aqui na Terra é como se fosse reiniciado com ele, sabe? Ele estabelece a base, o fundamento para tudo que viria depois. E aqui está o pulo do gato. A promessa central não era para um grupinho fechado, exclusivo. A visão era universal. O objetivo, desde o comecinho, era abençoar todas as nações da Terra através dessa linhagem. Bom, vamos avançar um pouco na história. Da família de Abraão, a gente passa para a formação da nação de Israel. Essa é a próxima fase do projeto, uma tentativa de ampliar aquela ideia de família para uma nação inteira. A visão original era bem radical. Não se tratava de ter um rei humano, nem uma hierarquia complicada. O plano era ter um povo governado diretamente pela voz divina. A ideia era que eles servissem como modelo de governo para o resto do mundo. E é aqui que a narrativa chega num ponto de virada fundamental. Segundo o texto, o povo ficou intimidado com a presença direta de Deus. Então, eles escolheram um sistema de leis mediado por Moisés. Na prática, eles preferiram regras a um relacionamento, o que acabou alterando a rota do plano original. Essa escolha nos leva direto para a próxima grande mudança na história. Depois de um tempo de autogoverno tribal, surge um desejo novo no coração do povo. Eles queriam ser como todas as outras nações, sabe? Com um rei humano no comando. Esse pedido é um marco. Eles não queriam mais ser um modelo único, diferente. A vontade era copiar os reinos que eles viam ao redor. É uma demanda por uma estrutura de poder mais familiar, mais visível. E a interpretação teológica disso é muito profunda. A narrativa deixa bem claro que, ao pedir um rei humano, o povo não estava só rejeitando o líder deles, o Samuel, mas a própria ideia de ter Deus como seu governante soberano. E aí começa a Era dos Reis. Os 3 primeiros monarcas são quase um estudo de caso sobre o potencial e as armadilhas da liderança humana. Saul, que se desvia, Davi, que vira o padrão de rei ideal, e Salomão, cuja sabedoria incrível foi ofuscada por uma divisão interna. O resultado dessa era foi a fratura. O reino se racha em 2, entra num longo período de declínio e, no fim das contas, os 2 reinos são conquistados e o povo é levado para o exílio. O modelo de monarquia humana tinha falhado. Mas a história não acaba no fracasso. É exatamente nesse período de crise que o foco da narrativa muda para os profetas. Eles começam a reformular a promessa, não mais como um reino presente, mas como uma esperança para o futuro. E essa esperança é mantida viva, passando de geração em geração. Moisés, Davi, Isaías, todos eles apontam para o futuro, para um rei e um reino que finalmente cumpririam a promessa original de um jeito que os reis humanos simplesmente não conseguiram. Isso tudo nos leva ao clímax dessa linha profética, as visões do profeta Daniel. É aqui que a gente tem a imagem mais clara, mais detalhada desse reino futuro e indestrutível. Imagina só a cena. Daniel, um exilado, é chamado para interpretar um sonho que está perturbando o rei da Babilônia. O sonho é sobre uma estátua gigante, imponente, feita de vários metais diferentes. O que Daniel revela é que cada parte da estátua simboliza um grande império mundial que surgiria em sequência: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e, por fim, Roma. É um resumo da história do poder humano. Mas aí, no meio da visão, acontece algo totalmente inesperado. Uma pedra, que não foi cortada por mãos humanas, atinge a estátua bem nos pés, bem na base de todo esse sistema de poder. A imagem é poderosíssima. A pedra simplesmente desfaz todos aqueles reinos humanos e se transforma numa montanha gigante que enche a terra inteira. A interpretação é direta. O Deus do céu vai estabelecer um reino de origem divina, que vai substituir todos os impérios humanos e vai durar para sempre. A profecia fica ainda mais profunda numa outra visão, onde essa transferência de poder ganha um rosto. Daniel descreve uma figura com aparência humana, um como filho do homem,
que se aproximam do trono divino para receber, em definitivo, esse domínio eterno. Mas afinal, para quem esse reino é entregue? Na interpretação final da visão, tem uma reviravolta. O poder não fica concentrado num único governante, mas é dado a um coletivo, ao povo dos santos do Altíssimo. Isso nos deixa com uma baita reflexão no final, né? A jornada começa com uma promessa a um único homem para abençoar o mundo inteiro e termina com a visão de um reino eterno entregue a um povo. O que essa trajetória, do singular para o coletivo, do temporal para o eterno, realmente quer nos dizer sobre a natureza desse reino? A questão fica em aberto.